Oi pessoal, eu sou o Victor, sou professor acadêmico de psicologia e aluno de pós-graduação, e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre a minha vivência agora no final da faculdade. Como eu falei para vocês, eu estudo psicologia na Universidade Federal de Alagoas e eu estou no meu último ano de graduação, são 5 anos no total. E esse último ano é voltado exclusivamente para o TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, e aí a gente tem que fazer essa escrita bem elaborada de um artigo científico, e para o estágio obrigatório, que é aquele estágio que você precisa fazer se voltar para algum cenário prático para conseguir as horas obrigatórias para você se formar. A minha faculdade exige um total de 600 horas de estágio, mais ou menos, e a ideia desse vídeo é compartilhar um pouco com vocês a minha vivência em meio à escolha do estágio. Funciona mais ou menos assim: no último período, antes da gente iniciar o estágio, os professores começam a desenvolver algumas rodas de conversa, algumas discussões voltadas para esse estágio, como ele funciona, quais são as propostas e principalmente quais são os cenários disponíveis para a gente se inserir, porque nós temos autonomia para decidir para onde nós vamos de acordo com os nossos interesses pessoais e com a quantidade de vagas que existem lá. Para vocês terem uma ideia, eu tenho aqui a listinha de vagas, porque pode mudar a cada semestre, né? No semestre passado eu soube que estavam abrindo vagas no Hospital Metropolitano, que é um hospital público também, né, do estado, mas por conta de algumas questões que aconteceram lá, esse semestre agora a gente não vai ter mais estágio sendo ofertado no Metropolitano, apenas no HU. Pode ser que algum professor também que gostasse de oferecer estágio em algum lugar saia, se aposente, seja transferido, e aí você não vai mais ter a oferta naquele lugar. Então é muito rotativo, não é porque foi ofertado nesse semestre que necessariamente vai ser ofertado no outro, sabe? Nesse período foram ofertadas as seguintes opções pra gente. Com uma professora que tem um viés mais educacional da psicologia escolar, a gente teve a possibilidade de atuar no SPA, que é a Clínica Escola. Eu acredito que ela vai ofertar algo ligado ao atendimento de crianças ou dificuldades, transtornos da aprendizagem. Também na ProEst, que é a Pró-Reitoria Estudantil, fazendo atividades ligadas a essa organização, e nas escolas municipais. Muita gente da minha turma que segue a abordagem da psicologia histórico-cultural, que é a PHC de Vygotsky, está indo para esse estágio com essa professora porque ela é aberta a utilizar essa teoria de Vygotsky, ela já tem um conhecimento também sobre a teoria. Então, se você gosta de psicologia escolar, é uma ótima oportunidade porque ela tem várias opções. O próximo é um professor psicanalista que abre estágio tanto no serviço de psicologia aplicada, que é a Clínica Escola da UFAL, quanto no espaço trans do Hospital Universitário especificamente. Tem um outro professor que também é psicanalista, que é o que mais abarca cenários diferentes. Ele orienta estágio no SPA, no espaço trans do Hospital Universitário, no CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial. O CAPS, como eu já falei para vocês lá no Instagram, é uma tentativa de rede substitutiva do manicômio, do hospital psiquiátrico. É uma lógica diferente que visa acabar com o hospital psiquiátrico e dar lugar a um novo modelo de assistência às pessoas que precisam desse cuidado especial. Ele também orienta no CAPS AD, que é um espaço de CAPS voltado especificamente para questões de adição, de vício, como o alcoolismo, por exemplo, no ambulatório de psiquiatria do Hospital Universitário e no consultório na rua. Ele é uma pessoa bem aberta a orientar em vários espaços, mas ao mesmo tempo eu acho que não vai muita gente porque ele é psicanalista lacaniano e Lacan é um pouco difícil de entender e colocar em prática. A outra professora, ela é ligada à psicologia organizacional ou psicologia das relações de trabalho. Então ela orienta principalmente voltado para a questão de recursos humanos das instituições. Ela tem uma ligação com o hospital universitário, mas deixa aberto aqui que pode ser em outras áreas de interesse do estudante. Então, quem gosta de psicologia organizacional vai ter um foco específico para isso. Um fator ruim é que essa professora está pensando, já vem um tempinho aí, em se aposentar. Então, quem está no início da graduação, até chegar ao estágio, pode ser que ela já tenha se aposentado e não tenha mais essa possibilidade de atuar em psicologia organizacional, mas por enquanto está aqui. Essa outra professora orienta no SPA também e no CAPSI, que é o Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil. Uma curiosidade interessante é que aqui no estado de Alagoas a gente só tem um CAPSI para todo o estado, só para vocês terem uma noção. A demanda é gigantesca, não tem como abarcar todas as pessoas que precisam dos atendimentos. Ela também é psicanalista, é uma professora que leciona psicoterapias 1 e 2 na UFAL, então ela sabe muita coisa sobre outras abordagens, sobre a fenomenologia existencial, sobre a TCC. Ela é um pouco mais aberta no sentido das aulas que ela dá,
mas não necessariamente da clínica, porque a orientação dela é a psicanálise winnicottiana, ou seja, de Donald Winnicott. Esse próximo professor é até conselheiro do Conselho Federal de Psicologia, ele é uma grande referência que nós temos lá na UFAL, e ele tem um foco mais da psicologia hospitalar. Então ele vai pegar vários cenários específicos lá no HU, que é o Hospital Universitário, que outros professores não pegam. Então ele orienta no CACON, que é o Centro de Alta Complexidade em Oncologia, onde eu fiz o meu estágio básico inteiro em psicologia hospitalar, muito bom, é maravilhoso. Orienta no espaço trans, na maternidade, na pediatria, na UTI geral, na UTI neonatal, aí saindo do hospital agora na UDA, que é a Unidade Docente Assistencial, participa da atenção básica, então quem tem interesse, ele faz essa orientação lá também. No CDDM, que é uma ONG de defesa dos direitos da mulher, na parte de cirurgia bariátrica e no MTST. Tem uma outra professora que orienta nos mesmos lugares que ele. Eles fazem essa supervisão juntos, com os alunos na mesma sala, porque são poucos alunos. Normalmente é um aluno para cada um desses cenários que eu acabei de falar. Não pode ser mais de um para não sobrecarregar o serviço, já que sendo um hospital-escola já tem o pessoal lá que é efetivo, tem os estagiários que estão entrando, tem os estagiários que estão há mais tempo, tem os residentes, então não pode ficar cheio de gente lá dentro do hospital. Uma coisa interessante sobre esses dois professores é que eles são muito abertos no sentido da abordagem. Normalmente a gente fica muito inculcado com essa coisa da abordagem. Nossa, eu preciso ter uma abordagem, eu não sei qual é a minha abordagem, eu tô perdido. E eles não têm muito isso. Depois vem esse outro professor, que não é psicanalista, ele é da área da avaliação psicológica, e ele faz atividades ligadas especificamente à avaliação, que é a formação dele. Tem essa outra professora, que também é psicanalista, que orienta no SPA e no ambulatório de genética do Hospital Universitário. Tem esse outro professor que orienta nos espaços do DESEI, na Quinta Cultural e Organização INAE. Eu confesso que eu não sei o que são essas instituições, esses locais, nunca tive contato, mas eu sei que é um professor que pega bastante esses movimentos coletivistas, ele trabalha muito a psicologia social e comunitária, então também é bom para você que pensa nessa área. Pronto, essas são basicamente as opções que nós temos que foram ofertadas nesse período em que eu estou entrando no meu estágio. Como vocês podem perceber, todos os professores que orientam o estágio em psicologia clínica, em psicoterapia, lá no serviço da clínica escola, que é o SPA, são psicanalistas. Então aí nós temos um grande problema em relação à diversidade. Nós passamos o curso inteiro aprendendo sobre a importância de haver diversidade nos espaços, sobretudo em relação à psicologia, mas a gente não tem tanto isso lá na UFAL no quesito de psicoterapia. E aí, assim, se você não aceita utilizar a psicanálise na sua prática do dia a dia, estudar psicanálise sempre, fazer o seu relatório todo embasado em psicanálise, você não vai fazer o estágio lá, porque é obrigatório você fazer o uso da psicanálise. Existem professores que são mais flexíveis no contexto de aula, agora no estágio é totalmente diferente, porque se eles vão supervisionar, eles entendem que eles precisam saber mais do que você, entende? Então, como são psicanalistas, para eles fica muito difícil supervisionar na TCC, supervisionar na fenomenologia existencial, ainda que eles tenham algum conhecimento sobre isso. Outro argumento que eu ouvi bastante quando eu fui conversar com os professores que são mais flexíveis é que a supervisão ficaria muito bagunçada se a gente fizesse uma supervisão com pessoas de várias abordagens. Então, por isso, isso não é viável. Agora eu vou falar para vocês uma percepção pessoal de uma experiência minha. Quando eu fiz o estágio básico lá no Hospital Universitário, que foi todo na área de oncologia, eu estava em contato e tinha reuniões periódicas com o meu preceptor e com o pessoal da residência, e todo mundo tinha abordagens diferentes. O meu preceptor era psicanalista, eu sou da TCC e a residente da área da oncologia era gestalt terapeuta, ou seja, abordagens totalmente diversas, e a gente conseguia, na prática, conversar tranquilamente sobre os nossos pacientes, sobre os casos, cada um utilizando termos que são próprios da sua abordagem, mas explicando de uma forma que os outros conseguissem entender. Então a gente nunca teve problema com isso, nunca mesmo, gente. Então, assim, eu acho que isso vem muito mais no lugar de inflexibilidade do que de fato de você não conseguir e de ser algo que é impossível, sabe? E eu entendo que normalmente é muito difícil para algumas pessoas saírem da zona de conforto, mas eu também entendo que enquanto estudantes a gente tem direito de trilhar o nosso caminho das formas que nós consideramos serem possíveis. E às vezes a gente tem que ser uma pedra no sapato dos professores, a gente tem que incomodar os professores, incomodar a coordenação do curso para fazer o que eles tanto nos ensinam, que é lutar por aquilo que a gente acredita. Isso também é uma atitude ética e política. Para vocês terem uma noção, eu entrei na psicologia lá desde o primeiro período sabendo exatamente o que eu queria,
psicologia clínica, eu queria ser psicoterapeuta. Então, desde o início do curso, eu venho construindo estudos, feito cursos, formações, leituras voltadas para isso, sempre aberto a outras possibilidades. Alguns professores ficavam bem mordidos quando eu falava isso, sendo que eles mesmos perguntavam qual era o direcionamento da gente, e eu escutava muito isso: ah, mas você não pode ficar assim tão fechado. E, gente, o fato de você saber o que você quer não significa que você está fechado a outras coisas. Eu tive várias experiências em empresas, em escolas, em hospitais, mas realmente, chegando agora ao final do curso, eu sempre me mantive na mesma linha, que é a psicologia clínica. Então, imagina você ter feito todo esse percurso dos 4 anos da graduação, chegar agora no seu estágio e se deparar com esse cenário de professores que dizem: não, ou você faz psicanálise ou a gente não aceita supervisionar você. E aí é muito difícil. Eu levei isso pra minha terapia porque foi algo que tirou muito meu sono, me gerou umas crises de ansiedade, eu fiquei muito nervoso em relação a isso, porque assim, o estágio, ele vai ser boa parte da sua graduação. Você vai passar meses ali inserido naquele cenário, quase todos os dias. Então você precisa fazer essa escolha com muita calma e de forma muito certeira, porque depois não dá para ficar mudando. E tem mais uma característica na UFAL especificamente, que é uma questão ético-política deles. O cenário que você se inseriu nesse semestre tem que ser obrigatoriamente o mesmo que você vai se inserir no próximo semestre, porque eles trabalham com a política de continuidade, né? De que para o serviço vai ser melhor, você vai poder se ligar, se conectar mais, contribuir mais para o serviço se você permanecer sempre. Eu discordo disso, eu acho que a gente tem como criar, sim, vínculos fortíssimos, estando só em um período, em um semestre, e eu acho que a gente tem que ter essa autonomia de poder transicionar dos serviços também. Ah, eu quero experimentar um pouco da psicologia escolar, quero experimentar um pouco da psicologia organizacional, qual é o problema nisso, entende? Mas existe essa inflexibilidade que eu acho bastante incoerente com os discursos. Em terapia, a minha psicóloga contou também sobre o percurso de estágio dela, que foi totalmente diferente do meu. A faculdade dela era bem assim, oferecia várias possibilidades e deixava que a cada período ela escolhesse algum diferente, para que ela pudesse experimentar várias coisas diferentes e ver o que era a área dela de fato, com o que ela gostaria de trabalhar. E no final da sessão ela falou algo que virou uma chavinha na minha cabeça. Se a vida não te dá oportunidades, no caso, se a UFAL não te dá oportunidades prontas ali de bandeja, tente criar as suas próprias oportunidades. Eu sei que parece um discurso meio de coach, mas não é. Porque, de fato, o que eu fiz ali é algo que não estava posto, que não existia. E muitas vezes você vai precisar fazer isso. Correr atrás, lutar pelo que você acredita, argumentar com calma, com clareza, com coerência, provar os seus pontos, né? Provar que você tem um ponto que é digno de atenção e ver o que você consegue fazer. Porque se a gente só ficar aceitando tudo do jeito que é, sempre vai se manter do mesmo jeito, nada muda, concordam? Então foi isso que eu fiz, eu comecei a dialogar com diversos professores e inicialmente eu queria fazer um estágio compartilhado, como diversas pessoas fazem, né? Eu citei para vocês aqui, por exemplo, professores que supervisionam o estágio repartido, uma parte no hospital, lá no espaço trans, e uma parte no SPA. Outros professores, uma parte no SPA, uma parte no ambulatório de genética, uma parte no CAPSI, uma parte no SPA. E era exatamente o que eu queria. Queria repartir o meu estágio entre psicologia hospitalar, e aí eu iria ou para a parte de oncologia, que eu já conhecia, ou para o espaço trans, que eu conheci e fiquei apaixonado pelo trabalho, e é um público que eu estudo bastante, né, o público LGBTQIAPN+, e fazer a outra parte do estágio no SPA. Né? E eu podia dividir, por exemplo, metade da semana ficar em um cenário, a outra metade no outro cenário, mas eu não consegui isso, porque os únicos professores que fazem essa repartição eram psicanalistas. E aí eu fui atrás de dialogar com os professores lá do hospital, que orientam o estágio lá, e falar: gente, será que não existe nenhuma possibilidade de vocês me orientarem também lá na clínica do SPA? E aí eu fui jogando os meus argumentos para tentar fazê-los entender o meu ponto. Falei: olha, eu tenho muito interesse desde o início da faculdade, eu sinto que se eu for fazer só no SPA eu vou ter uma perda, se eu fizer só na hospitalar eu também vou ter uma perda, são duas áreas que eu gosto muito, eu sinto que eu tenho condições de fazer isso, né, condições físicas, psicológicas, enfim.
de tempo também de fazer isso. Não vai ser um grande trabalho para vocês, porque o meu estágio básico já foi no hospital, eu já sei como é que faz toda a parte de atendimento, e na parte clínica tem um supervisor próprio lá no SPA. Eu tenho também a formação completa em TCC, né, que eu fiz por fora, então eu não vou partir do zero, entende? E aí eu tive que fazer vários diálogos, mandei e-mail, conversei presencialmente diversas vezes, não é uma coisa rápida que a gente resolve assim. E eu recebi muitos nãos e fui sempre questionando isso. Ué, mas por que esse não? Se tem esse outro estagiário aqui, esse outro professor que aceita fazer o estágio repartido, né? Fui colocando os argumentos, gente, de uma forma muito tranquila para que o professor consiga entender que você sabe do que você está falando e que você tem um embasamento ali para isso. Porque muitas vezes eles colocam pra gente como se fosse algo impossível, sabe? Como se fosse uma coisa de outro mundo. E aí quando você joga essa, ué, mas o meu colega aqui tá fazendo isso que eu tô colocando de ideia pra você, não é uma coisa tão impossível. Cabe aí a sua autonomia, a sua flexibilidade ou inflexibilidade para aceitar a proposta. Após muita discussão, eu cheguei a um ponto de talvez, ao invés do não, com uma das docentes, mas aí ela disse que ia ter que conversar com o pessoal do hospital, ia ter que conversar com outro professor, enfim, falou que eu ia ter que esperar muito tempo, assim, para conseguir de fato ter alguma perspectiva, e eu já estava quase no período de escolher de fato o estágio, eu não tinha esse tempo todo. Então eu falei, não, peraí, eu vou ter que elaborar melhor isso aqui. Se eu tô vendo que tem muita resistência para isso, eu não vou insistir tanto, né? Eu acho que já estava muito desgastado. Eu fui muito honesto quando eu conversei das últimas vezes. Eu falei, olha, isso está me fazendo mal, está me adoecendo essa escolha do estágio, porque eu vejo colegas que deram a sorte de se identificarem com a psicanálise e já estão lá no estágio repartido deles. E eu quero um estágio repartido, direitos iguais, mas não sou da psicanálise. Aí só porque eu não sou da psicanálise eu não tenho direito a fazer esse modelo de estágio. Então foi uma coisa muito cara pra mim. Eu tive vários pesadelos envolvendo o estágio, pra vocês terem uma noção. Eu acordava no meio da noite, assim, tendo vários sonhos ruins sobre isso. Acordava tendo crises de ansiedade. Então eu falei, não, basta, eu vou tomar minha decisão agora. Como eu vi que tinha muita resistência por parte de alguns docentes, porque o modelo já tá assim e eles não querem, de fato, pensar em ser mais flexíveis, eu falei, não, eu vou conversar com outros docentes. E aí eu fui para um muito inusitado, que foi um professor que é da avaliação psicológica, que não tem nada a ver com a área que eu queria, eu nunca tinha nem considerado avaliação psicológica, e coloquei em prática essa ideia de exercitar isso, de você criar as suas próprias oportunidades. Expliquei toda a situação para ele, um colega de turma foi comigo, que estava na mesma situação, também da TCC, também queria clínica, e ele conversou com a gente, olha, o meu estágio é em avaliação psicológica, isso não tem como mudar porque é a minha formação, é o que eu entendo, é o que eu sei supervisionar, mas isso não me impede de abrir atividades complementares de atendimento de psicoterapia, já que no SPA aqui a gente tem muita demanda, tem muitos pacientes e poucos estagiários. Fora que o laboratório de avaliação psicológica é no mesmo prédio da clínica escola, do SPA. Então facilita muito a gente fazer essa transição, sabe? E aí a gente fez esse acordo de que nós faríamos as avaliações psicológicas, a aplicação de testes, os relatórios para gerar os laudos. E no tempo de sobra a gente poderia fazer de forma complementar os atendimentos de psicoterapia, quantos a gente julgasse aí possíveis e necessários. Então, o que eu vi? Que nesse espaço, né, que é diferente lá do hospital, as coisas são um pouco mais flexíveis. A gente consegue dialogar com as outras pessoas, ainda que sejam de setores, de campos, de orientações diferentes. E é muito importante você escolher um preceptor e um cenário que saiba dialogar com o diferente, que saiba integrar tudo isso, né? Que não seja tão rígido, porque isso só tem a contribuir com a nossa formação. Então, a nossa decisão, minha e do meu colega, foi justamente fazer o estágio na área de avaliação psicológica. O professor também estava precisando de novos estagiários, muitos já tinham saído para se formar, e na minha turma especificamente, as pessoas não tinham interesse em avaliação psicológica. Então, é meio que uma ajuda mútua, sabe? A gente entra para suprir essa demanda enorme de pessoas que querem ser avaliadas, e a nossa demanda de querer aplicar a TCC na psicologia clínica também é ajudada por ele. Então, basicamente, esse foi o meu percurso em relação ao estágio. Não foi nada fácil, não foi nada bonito, não significa que vai ser tão difícil assim para você, porque como eu falei, quem deu a sorte de se encantar com a psicanálise foi tranquilo ali para os diversos preceptores. A gente tem psicanalista freudiano, lacaniano, winnicottiano, tem psicanalista para cuidar de criança, para cuidar de pessoas com problemas de vício,
com adultos, tem para tudo que você imaginar, psicanalista ali. Agora, quem sai dessa hegemonia encontra um pouco de dificuldade. E aí eu repito aquilo que a minha psicóloga falou para mim, que fez muito sentido e que me ajudou a criar novas possibilidades que antes não existiam. Não tinha esse serviço de acompanhamento psicológico dos pacientes envolvendo a TCC. No máximo, eles ofereciam um plantão psicológico, que é uma modalidade mais de atendimento de emergência, utilizando a TCC. Mas o acompanhamento semanal, quinzenal, não tinha. Então a gente foi criando algo novo a partir de articulações. Assim como o professor vai criando articulações também, puxando uma psicóloga da UFAL de outro setor que é da TCC para poder supervisionar a gente durante o estágio, puxando o pessoal da pós-graduação para poder oferecer esse suporte para a gente também. Então tudo na psicologia é articulação. A gente tem que aprender a trabalhar discursando, falando com as pessoas, dialogando, convencendo, oferecendo um valor para elas também, para que elas também sintam a vontade de oferecer um valor para a gente, e assim a gente vai conseguindo construir a nossa jornada do jeitinho que nós sonhamos. Não foi do jeito exato que eu queria, gostaria muito de ter feito o estágio metade hospital, metade clínica, mas eu entendo que é o que é possível nesse momento. Eu também tenho que ter a capacidade de ceder para que as coisas deem certo. Não é também você querer fazer tudo do seu jeito. E aí eu trabalhei isso em terapia também. Não, peraí, eu já fiz um ano inteiro de estágio básico na área hospitalar, já aprendi muita coisa, já conheci pessoas maravilhosas que eu vou levar para a vida, e agora é o momento de atuar na psicologia clínica, que é o que de fato vai ser o meu suporte quando eu sair da graduação, porque assim que eu me formar, eu vou trabalhar com isso. Então imagina se eu fosse só para o hospital, né? Eu preciso ter a vivência clínica do consultório individual para me preparar, para saber como são as demandas. Nesse momento, meu celular parou de gravar, mas eu ia dizer que eu precisava conhecer melhor como essas demandas se apresentam na clínica para traçar estratégias e entender como eu devo tratar cada uma antes de me formar e ir atuar diretamente com isso. E essa foi a decisão final. Meu estágio ficou repartido entre avaliação psicológica e psicoterapia, e vocês podem acompanhar toda a minha rotina lá pelo Instagram que está na descrição desse vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo.